Bem, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje vamos conversar um pouco, tendo como ponto de partida um trabalho que eu fiz na cidade de Valparaíso. Esse trabalho virou um livro, no formato de uma carta, obviamente póstuma, ao autor dessa exposição. Eu agradeço ao IMS pelo convite, em especial ao Miguel, que trato aqui como Cicerone, já que o anfitrião do espaço talvez seja mesmo o Sérgio Larrain. Valparaíso desvela em nós uma atmosfera dupla. A primeira nítida, inusitada pela sua geografia de encostas, casas suspensas, escadas íngremes e longas. Outra, uma segunda, aparece espessa, como seu costumeiro fog matinal, e esta tem a espessura de uma narrativa rarefeita. A arquitetura desse lugar demonstra o quanto de dinheiro, pessoas e navios transitaram por ali até o final do século XIX. Transparece na cidade uma história residente em uma estrutura invertida, que, para mim, apontava para o passado. Em dias atuais, menos coisas circulam pela cidade. O vazio é determinante na paisagem, de ruas com um ritmo de longos intervalos. Como se bem, encontram-se sorrisos de uma sociabilidade amigável. E permanece o cheiro de um porto que foi importante no trânsito mundial, do que se trazia e se levava pelo mar. O século XX desconsiderou essa história, e entre vários, a construção do Canal de Panamá foi um dos fatores que conteve grande parte das funções que por ali aportavam. Desde 1914, os navios fazem outra rota e deixam essa cidade sombreada pelo movimento que lhe deixou faz um século. Nos dias que passei em Valparaíso, Sérgio, meu diálogo com aquela cidade acontecia pelas ruas de forma espontânea, ou relendo autores que aguçavam um tanto a mais a minha percepção de lá. Encontrei, entre outras, as palavras de Cris Marquet, que me diziam: abaixo o porto, já foi o porto mais rico, já foi meta, já foi destino, tantas vezes cantado. Outra cidade vive sobre as colinas, não outra cidade, outro mundo. Dois mundos que se comunicam por ladeiras e escadas. Com o sol, a miséria deixa de ser vista como miséria. Esta é a mentira de Valparaíso. Sua mentira é o sol, e sua verdade é o mar. En bas, c'est le port. C'était le port le plus riche. C'était le but, c'était l'escale. On l'a beaucoup chanté. Un coup de ciseau à Panama l'a remis à sa place, au fond du sac, côté Pacifique. C'est toujours un port. Valparaíso, Chili, 300 000 habitants entre la cordillère et l'océan. Ce n'est pas le plus riche. Mais il vit bien. Une ville commerçante vit avec lui, par lui, en bas, au pied des collines. Sur les collines, une autre ville existe. Pas une ville, une fédération de villages. Un par colline, 42 collines, 42 villages. Pas une autre ville, un autre monde. Deux mondes qui communiquent par les rampes, par les escaliers, par les ascenseurs.
que l'on prononce affreusement à la française, Valparaiso, c'est Valparaíso, la vallée paradis. Paradis d'une étape ensoleillée après les cauchemars de la traversée pour les marins qui la baptisèrent. Ou dernière étape avant le paradis. Dans cette ville, tous les jours à midi, le soleil accomplit ses prodiges. Toutes les femmes de Valparaiso, porteuses d'ombrelles, sortent pour promener tous les pingouins de Valparaiso. Tous les ponts aboutissent en plein ciel. Toutes les maisons sont triangulaires, impossibles à meubler. Tous les escaliers s'arrêtent à mi-colline. Il faut remonter ou s'envoler. Avec le soleil, la misère n'a plus l'air d'être la misère. Les ascenseurs n'ont plus l'air d'être des ascenseurs. Tel est le mensonge de Valparaiso. Son mensonge, c'est le soleil. Sa vérité, c'est la mer. Encarava as ruas, empunhava a câmera, mas a deixava captar as cenas sem efetivar fotografias. Só mais tarde é que as compus como únicas, porém repleta dos quadros que antes e depois, em relação ao que seria o momento que escolhesse, porventura, para congelar. E mesmo querendo fazer fotografias de lá, resistia em efetivar os disparos. Era clara a vontade de criar, flagrar cenas, mas, ao mesmo tempo, parecia-me violento o tempo da pressa, da eficiente fração que pletora do recorte de tempo maquínico na fotografia. Essas imagens não se definiram por cliques. E, Sérgio, existe algo no ato de me aproximar bruscamente de um assunto do qual sou dependente. Me fascina o desconforto da aproximação, sendo ela íntima ou recente. Um olhar mais imediato que tende a se bastar pelo momento. Aquilo que só irromperá da poesia se a carne tocar a cena. É como dizer alienadamente que fotografar é um ato íntimo, particular, uma ação, um gesto. Lentes curtas na escala de um caminhante e as imagens aparecem no embate do corpo, como prática do vivido, contaminada pelas tensões do risco que é viver. E estou fotografando essa cidade de uma forma que a luz daquele momento apareça também como personagem. A luz e a atmosfera rarefeita, e ainda o tempo daqui, que aponta para dentro, para aquilo já vivido, quase sem expectativa de acontecimentos. Além da aproximação com o tema, considero que sempre percebo a luz que irei imprimir e que a enxergo nas cenas. Matéria ou ferramenta, não sei ao certo, mas a luz é sempre presente como forma, como corpo, que dá um filtro poético ou expressivo. E como o tema que fotografo comumente é social, comprometido socialmente, tento evitar transformar essa relação entre luz e sombra como definidora de uma simbologia exata de sentidos. Visível ou invisível, óbvio ou escondido, lembrado ou esquecido. A pergunta que me faço nas caminhadas, Sérgio, pois fotografar é caminhar pelo que é público, pelo que se dispara em nossa presença na cidade, caminhando pela nossa história, a sua, a de Cris Marquet, a daquela rua, da sua. Luz errante e, ao mesmo tempo, poética, constituir fotografia impregnadas por uma intenção que mobiliza a luz como matéria, colocando-a como parte do assunto fotografado. Pensar no assunto, no meio e, ao mesmo tempo, no que vivia ali na atmosfera turva, opaca e difusa de Valparaíso.
As fotografias que faço agora em Valparaíso são tecnicamente processadas como num filme, pois cada imagem se forma pela sobreposição de 24 frames, dando a cada uma delas a inscrição de um tempo narrativo, vertical, vertiginoso, para dentro de cada obra. Como se direciona uma luz que se apresenta a mim quando estou numa subida íngreme, sem forças, ou nos cortiços que abrigam sua gente. Como dou corpo, materialidade a essa luz, não pela harmonia das formas simplesmente, mas uma dissonância pretendida. E assim, jogar no quadro um grito, criar uma intenção qualquer fotográfica, fazendo uso de algo irredutível à linguagem, a presença da luz, ou ainda os matizes de sua ausência. Abrir mão do clique. Além do assunto, da pessoa, a própria luz do ambiente se torna matéria definidora, presente em excesso, à frente como véu, ou de fundo, deixando marcas de sua existência como técnicas de expressão. E Sérgio, a luz que persigo, acho, não é daqui, de Valparaíso, mas do interior de Pernambuco. Do shopping que era romper a sombra, a luz naquela geografia extrema. Lembro de um mundo que se percebia nu contra a luz, de fechar parte dos olhos por não aguentar o excesso. Lembro que dominá-la era suportar as horas que demandava acompanhar o meu avô, do alpendre à horta. Existia uma fronteira de luz a ser vencida. Era chegar ao sol. Combien de maisons sont des souvenirs de bateaux, jusqu'à ce que, n'y tenant plus, elles deviennent bateaux elles-mêmes. En haut, en bas, en haut, en haut, en bas, en haut. Un unijambiste monte l'escalier, 121 marches. Il le sait, il les compte. Il faut avoir le cœur solide et aussi une bonne mémoire. La rampe descend 10 fois plus vite que l'escalier. La descente va 10 fois plus vite que la remontée. On descend en riant. On monte en étouffant. C'est drôle, c'est fatigant, c'est abominable, joyeux, inhumain, solennel, ridicule, bizarre. En haut, trop de gens. En bas, très peu. Dans une heure, le contraire. Prise et reprise sans cesse, comme le fort de Douaumont. Une activité de guerre ou de grande manœuvre, avec assaut, sortie, percée, repli, victoire, déroute. Et quelquefois des trêves. Identifico formalmente algo entre a luz e a sombra que me permite expressar uma relação menos harmônica, dissonante. Um espaço no qual existe uma luz exagerada, um escuro impenetrável, ou mesmo uma luminosidade branda cortada por algum elemento que acende o quadro. E isso se torna presente nas fotografias como grão, ruído de pixel, refração, ou pequenas aberrações cromáticas. Muitas vezes o extremo da exposição constitui uma materialidade sobre um arquivo que não suporta tal experimento. E se há ruídos, é para expressar que respeito os contrastes. Dou a eles a autonomia que se somam pelos atritos. E aqui em Valparaíso, abro mão do clique, da eficiente surpresa que teria Sérgio, de tal precisão. Lá filmei, e depois tirei desse filme 1 segundo e seus 24 quadros. Um sobre o outro, me fez ter, por fim, cada imagem dessa série.
O tremor que se vê descreve os vestígios das sobreposições dos quadros de cada segundo, que tentam correr lateralmente, mas se mantêm retidos, suprimidos e acumulados, como se fosse um cinema de imagens paradas. Tremem como o chão de um terremoto. As fotografias que fiz são espessas, pois de fato estão carregadas de um tempo que lhes imprime uma espécie de tremor constituinte. Pois cada imagem contrai fisicamente seu desenvolvimento e seu futuro. Os quadros correriam lateralmente se cinema fosse, mas fotografia mantém-se retidos, suprimidos e acumulados em um segundo. Corre uma sequência imersiva de imagens e sabe-se que cada fotografia final é prenhe do horizonte de quadros que lhe constitui. E por que te escrevi uma carta, Sérgio? Acho que quis dialogar com um clássico. E chamo você de clássico pelos dois veios que esse título me traz. O primeiro por ser um fotógrafo histórico. O conto que aqui citei algumas vezes, de Cortázar, As Babas do Diabo, surge inspirado em você, nas trocas com o escritor na convivência em Paris. Esse conto fez surgir Blow Up, o filme de Antonioni, o cineasta que fazia valer as imagens sobrepor-se com seus planos silenciosos e magéticos. É legal pensarmos na condição de um mundo dado pela câmera, pela máquina, Sérgio. Além de um olhar, além dos procedimentos. Cortázar reivindica, no momento de iniciar o conto As Babas do Diabo, que uma possibilidade seria simplesmente deixar sua máquina trabalhar sozinha, enquanto ele iria beber um chopp, já que escreve a máquina. Isso seria, segundo ele, a perfeição, e não como uma maneira de dizer. No audiovisual, o que chamamos por um plano objetivo é justamente o que a câmera vê. E por um plano subjetivo, o que o personagem vê. É bem verdade que a mesma câmera que finge ser o olhar do personagem é a câmera que nos mostra esse personagem que vê. Essa câmera, ora é o que olha, ora é o que vê. E é nesse movimento que entramos na trama de um filme, ou que permanecemos sobre ela no posto de observadores. O personagem que ora é visto, objetivo, e que ora vê, subjetivo, tem uma alma impressa por uma máquina que vê. Um filme seria, por assim dizer, considerado pela narrativa que se desenvolve por dois tipos de imagem, subjetiva e objetiva, determinada a uma relação complexa, quase oposta, entre essas duas formas de ver. Mas, por fim, se unem para resolver uma única identidade. Essa é a imagem, a fotografia que reside nos filmes. No Blow Up, no filme de Antonioni, esse exercício se complica, pois a identidade do personagem, Thomas, é posta em dúvida, juntamente com a fotografia contínua que ele faz da vida, representada no espaço técnico do estúdio ou no espaço da natureza, que é o parque, um parque em Londres. Esse sujeito, Thomas, mas valendo-se da observação que durante o filme, em nenhum momento, esse nome é citado, ou seja, como nome, Thomas não existe no filme, ele é você, Sérgio Larraín. Ele, que até então se garante no papel que interpretava através de um certo teatro da sociabilidade moderna, mediado pela fotografia e pelo dispositivo cultural de ser fotógrafo, encontra-se precário, pois seu objeto, a fotografia, é a condição própria de um lugar de desconstrução de presenças e identidades. É nessa coexistência atribulada entre imagens, entre a imagem que Thomas, Sérgio, apreende e a realidade. Na tensão entre essas dimensões que se tocam e se distanciam descompassadas pelo correr do filme,
pulsa de dentro uma fotografia que apenas se finge de imagem estática, pois sabemos, ela sempre se move, sempre se movimenta. Seus sentidos, é verdade, saltam dos limites de seu quadro. A fotografia é mesmo e se torna para Thomas, dona do incontido. Essa que, Sérgio, nos impõe, insidiosa, a visão da morte sobre a visão da beleza. Há coisas, Sérgio, penso daqui, que ainda não foram vistas, mas apenas fotografadas, como os olhos de Thomas, que veem sem a certeza de existência. É nesse ambiente estourado em grãos que reside um real fugidio, esse que até sugere se mostrar, mas somente para ganhar movimento em nossa incapacidade de retê-lo. O real que pousa comete estripulias, se nega e se afirma, como se vingasse de uma técnica que pretendeu flagrá-lo. E pensei em você, em outros poetas, Sérgio, como forma de vermos a fotografia como nosso próprio pensamento, e com isso viajar no tempo. Um certo trabalho de memória e devir, a virtualização de algo que é objetivo e subjetivo ao mesmo tempo. E choca o entendimento, pois no exato momento em que a contemplamos, objetivamente, nos puxa para dentro, para lidar com suas tramas. E agora a fotografia é subjetiva e, mesmo parada, se torna filme. Tenho vontade de dizer, Sérgio, que o espaço proposto pelo filme criado, também pelo conto que você inspirou, é mesmo o da fotografia, onde os planos objetivos e subjetivos
se misturam e se ampliam. E chamo você de clássico porque suas fotografias são uma gramática para os que fazem da rua um procedimento. Mas também clássico em um sentido mais conflitante para mim, pois sei, você era um homem branco que teve recurso para se colocar onde quis no mundo. Um flané, um vadio, um vagabundo, que teve sua chance de dedicar os seus 20 anos à sorte da fotografia. Te escrevo para pensar, enquanto faço fotografias de Valparaíso. É isso, gente. Obrigado.